T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para essa gravação de mais um Pleasure Talks. Estamos aqui com o ilustre Alex Silva. E aí, Alex, tudo bem? Tudo ótimo. Salve, salve, saudações a todos. Então, hoje nós convidamos o Alex para ele participar desse podcast e vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, vamos falar um pouquinho sobre o que ele faz e principalmente vamos falar sobre um assunto que acredito que vai ser importante para todo mundo que vai participar e todo mundo que vai escutar esse podcast, que vai ser sobre criatividade. Para quem não sabe, o Alex ele foi um dos meus professores na Veiga de Almeida e ele tinha uma aula maravilhosa de criatividade, que era assim, eu acho que é a aula que não podia faltar todas, menos a dele, porque era de fato uma aula muito, muito boa. Então por isso surgiu essa iniciativa de convidá-lo para estar aqui falando um pouquinho sobre isso. E Alex, você quer se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco mais de você? Sim, vamos lá. Eu sou Alex de Oliveira Silva, sou mestre em ambientais. Na verdade, minha formação acadêmica é arquitetura e urbanismo. E fiz também uma especialização, antes do mestrado, em design. Por alguns anos, mais especificamente por 10 anos, eu fui o rei momo oficial do Carnaval Carioca. E aí, nas duas versões, né? Fui a versão tradicional, original, que era concurso para escolher o mais obeso. Sim. E pude também contribuir com essa mudança e deixar um legado, né, para os que estão hoje almejando esse posto, que na verdade não se trata mais do concurso para escolher o mais gordo, mas aquele que tem melhor expressividade como símbolo do carnaval. Sim. Aí eu também fui rei momo magro. Em 2008, 2009, me surgiu a oportunidade de iniciar minha vida acadêmica como docente. Uma pessoa que me ajudou nesse processo, que na verdade fez o convite para que eu adentrasse esse universo, né? Eu sempre trabalhei com projeto, uma construtora na cidade, que é a Lopes Marinho Engenharia e Construções Limitadas, e faço atualmente a questão de supervisão de itens de conformidades ambientais. São algumas tentativas de mudar desde o processo de início de construção de qualquer empreendimento até a entrega final desse mesmo empreendimento com todos os itens, privilegiando as questões ambientais. E por conta disso, essa pessoa que foi a diretora, que era a diretora do Campus Mar, que era me fez convite para que iniciasse uma oportunidade para me tornar professor. E ela falou assim, olha, você pode, pelo seu perfil, preencher essas disciplinas, mas tem uma especificamente que a gente está criando que eu acho que é a sua cara. E você vai se identificar. Total. Essa disciplina só existe na Veiga de Almeida, e é um laboratório, né, de inovação, criatividade e experiência, é o termo atual. Por que a necessidade do surgimento de uma mudança da estrutura curricular? Porque um dos carros-chefes em termos de graduação na universidade era a engenharia, e a estrutura curricular era a mesma desde a época dos anos 80, quando iniciou, né, o curso na Veiga de Almeida. E a gente precisava, na verdade, diminuir essa lacuna entre o que era teoria e o que era prática, para o aluno perceber que era possível, né, ter segurança naquele aprendizado que a gente estava tomando ciência para atuar no mercado de trabalho.
O objetivo maior nosso é preparar ele para o trabalho, é deixar ele um eterno aluno, né? Um eterno, ele pode até ser, deve ser, na verdade, um eterno pesquisador. Claro. Que vai, na verdade, cumprir um programa de um período como se fosse um processo de qualificação, né? Ao longo desses 5 anos aí de engenharia civil. Uhum. E lá, através da construtora, eu enxergava que era muito longe do que se passava em termos de teoria na prática. Principalmente engenharia civil e as questões de campo, né? Então, a partir desse olhar e dessa necessidade de mudança, a gente implementou essa disciplina para fazer com que o aluno, na verdade, saísse da zona de conforto. Era uma disciplina que era atrelada ao ciclo básico. Ele ia levar um choque, né, assim que iniciasse a sua vida acadêmica, né, de universitário, porque, na verdade, o objetivo maior era mostrar a ele que ele não estava mais no colégio. Né? Sim. E o grande de alunos que tinham acabado de sair do ensino médio fundamental, tinha feito vestibular, tudo aprovado nesse processo de inscrição. Só que a gente precisava que ele modificasse esse modelo de... uma postura, né? É tipo virar uma chave, tinha que virar a chave do aluno. Porque senão... Daqui passou para outro nível. Isso, porque senão ele achava que também estava no colégio. Ele vinha com o mesmo modelo de só se preocupar com as questões de provas objetivas, ser avaliado naquela questão de uma prova e ter um resultado e ser aprovado na disciplina. Não, na verdade ele precisa agora muito mais de outros itens que, infelizmente, a grande maioria desses 15 anos de educação que ele teve anterior não os preparou para se tornar engenheiro. Sim. Então, ele precisava apresentar a ele novos aprendizados que são necessários para ele se tornar esse líder que o corpo docente almeja. Então, desde a oratória para explicar um trabalho, um serviço, um projeto, até a própria postura de estar à frente de um grupo de pessoas que vão estar servindo, né, em determinada função. Sim. E aí a gente brincava, na verdade, a gente tinha um lema, você lembra muito bem essa disciplina aqui, era quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Sim. Que eu acho que tem que se tornar um mantra para a vida das pessoas. Na verdade, era muito mais do que só uma disciplina de uma graduação, mas um novo formato de você enxergar a realidade. A gente vive num país extremamente desfavorável nas questões financeiras, a gente tem estabilidade de economia muito grande, então a gente precisa enxergar que precisa viver a resiliência na prática. Então, assim, feliz ano novo. Não, é feliz o ano todo. É perceber que você, a cada dia, não tem que matar o leão, coitado, no zoológico. Você tem que domar todos eles. Né? Então, assim, perceber que, na verdade, você precisa enxergar que, mesmo com 1% de oportunidade, tudo é possível. Né? A gente tem um mentor muito grande, que eu acho que me serve também como base na disciplina, que é o Flávio Augusto, e ele diz muito bem isso. Se você espera as oportunidades, né? Eu não faço porque não tenho tempo. Então, se fosse dessa maneira, todo mundo... São 21 horas. Se fosse dessa maneira, todo desocupado seria milionário. Exato. Exato. É lógico, né? Se eu não faço aquilo porque eu não tenho tempo, e aqueles que têm tempo, são desocupados, seriam desfavorecidos financeiramente. Pode fazer tudo, então, né? Sim, pode e deve. Na verdade, primeiro enxergar
uma necessidade, né? Claro. Uma palavra também que é propósito e missão, que traduzem muito bem isso, né? O oriental chama disso de Ikigai. Então, assim, você pegar aquilo que você gosta muito de fazer. Eu acho que o podcast fica de lição para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, quem está tendo contato. É isso, refletir por 10 segundos aquilo que você ama muito de fazer, independente de questão financeira. Se isso que te move, isso que te traz um sorriso e alegria e prazer, é isso que você tem que se tornar um serviço lucrativo. Não é você olhar o panorama, o cenário do mercado e aí eu vou fazer essa profissão ou vou me dedicar àquela função porque isso dá dinheiro. Isso dinheiro é isso, é a consequência de você fazer o que você gosta. Sim. Deixa eu fazer um corte, fazer uma pergunta. Hoje, se você não ganhasse para fazer o que você faz, você faria isso feliz? Sim, eu acho que eu já faço muito. Assim, se você perguntar, por exemplo, eu já, como eu comentei, eu já atuei, né, atuo em duas vertentes, a princípio antagônicas. Claro. Uma que é um mercado fechado da construção civil. Eu presto um tipo de modelo de serviço que é uma supervisão de projeto. Contrário disso, eu vivo pro carnaval. Aí eu atuo lá tentando, por exemplo, ajudar a contribuir com a formação de novos profissionais. Sim. Inclusive, uma dessas oportunidades foi uma iniciativa de criar um grupo de estágio supervisionado na engenharia para atuar especificamente no ramo do carnaval, coisa que muitos alunos não imaginariam que seria uma promessa de um trabalho muito rentável, porque a gente tem muito pouca procura. E cada vez mais, falando em carnaval, Rio de Janeiro, a gente tem um espetáculo muito grande que responde por um grupo muito grande de pessoas, e para que isso dê cada vez menos problema ou reduza cada vez mais os riscos, precisa de um profissional qualificado. Exato. E aí a gente trabalha, na verdade, com planejamento, com orçamento, com logística, com controle, com compra. Então, assim, é uma empresa que precisa, em 9 meses, apresentar um projeto final. Sim. E que existe pouco recurso. Então, assim, como gerir essa máquina se você tem uma limitação financeira, mas que tem que estar pronto? Engenharia. Sim. Independente do batuque, da dança e da arte do samba no pé. Então, assim, é atuar enxergando. E isso aí não tem, quando a gente enxerga que a pessoa se sentiu satisfeita de estar trabalhando, né, naquele universo, sim, que seria inovador até para alguns, isso é muito legal poder contribuir. Então, eu mais ou menos faço isso, né? Então, assim, eu me identifico muito. É uma festa que eu já amava antes de estar atuando diretamente. Eu tenho uma história de família que sempre foi ligada ao carnaval, apesar de não terem funções específicas, né, no ramo das escolas de samba, mas eu fui apresentado desde criança a esse universo e enxerguei que podia contribuir ali para incrementar a festa. Sim. Então, isso, inclusive, eu vou comentar de um projeto que está sendo viabilizado atualmente. Para quem a gente está falando para o mundo inteiro, então deixa eu sintonizar o que seria essas questões. Sim. Falando de economia criativa, né, Rio de Janeiro, a gente temos um povo extremamente criativo, né? Claro. E a festa do carnaval não é só uma diversão de feriado.
Na verdade, é o segundo maior rendimento em termos de indústria carioca. São interfaces que ligam da economia ao ambulante que diretamente está recolhendo esse resíduo da festa e fazendo a moeda financeira. Então, é uma gama muito grande de pessoas e empresas ligadas a esse universo que a gente só perde para o ramo de petróleo e gás. É a segunda maior renda gerada para a cidade e é um investimento que fica em torno de milhões, mas que rende algo, como já foi comprovado pela Fundação Getúlio Vargas, algo em torno de 5 bilhões de recursos diretos. Sim, é um investimento bem rentável, né? Sim. Na verdade, assim, sei lá, quase 100 vezes mais do que se coloca atrai para a cidade. E a gente tem isso justamente no início de um ano, de um período que são praticamente próximos dos dois maiores eventos, que é Réveillon e Carnaval. Então, assim, é fazer a economia começar a girar a partir desse momento. E aí, então, por isso que no Rio de Janeiro a gente questiona muito o acontecimento da festa, porque tem muitas pessoas que trabalham o ano inteiro diretamente para fazer esse momento, essa noite. Né? Sim. E precisa se privilegiar, né? Assim, ter mais cuidado ao gerir, né? Ao dar infraestrutura suficiente para a festa acontecer. É óbvio que, até para aqueles que não gostam da festa, poder usufruir da cidade, tentar participando. Então, assim, é um ir e vir muito grande, é uma logística muito grande. Você imagina colocar cada escola de samba, em média, 3.000 componentes, a gente tem em torno de 12, 14, então são quase 50.000 pessoas. 2 noites, chegando e saindo 12 horas de uma avenida, com mais... Doideira. Mais 100 alegorias passando pelas ruas, que são as mesmas linhas de rolamento que transitam nos veículos. Então, assim, isso tudo precisa ser muito bem pensado. Né? E aí, falando nessas questões de economia, investimento e carnaval, essa gestão atual do município tem nós do Carnaval temos uma promessa, aí eu estou encabeçando esse projeto, que é a construção de um equipamento urbano para a cidade do Samba 2, para as escolas do grupo de acesso. Vai ser um terreno já pertencente à prefeitura, na AP1 de São Cristóvão. Bacana. E esse equipamento são 14 galpões industriais, diferente da cidade do samba original, que é a primeira, e esses já vão vir com viés sustentável. Muito bacana. São prédios inteligentes para que a gente, na verdade, tenha menos gasto energético, menos consumo de água, mais facilidades, menos emissão de gás carbônico, enfim, tudo aquilo que a gente já precisa pensar em termos de construção civil, para favorecer o carnaval. Então aí eu acho que eu me incluo bem, porque eu já estou no meio dessas duas histórias. Sim. Estou na engenharia, sou arquiteto, sou carnavalesco e fui rei momo, então eu tenho que olhar essas faces. E isso é cada vez mais perceber que isso é um investimento nosso. O Rio de Janeiro é pioneiro, inclusive referência para todas as outras cidades, nosso carnaval. E a gente precisa cada vez mais trazer aí nossos ouvintes, os engenheiros, todos aqueles que gostam da festa ou todos aqueles que possam tirar um rendimento justo no espetáculo que precisa ter a sua qualificação elevada. Bacana. E assim, o que eu acho legal dessa história é que muita gente, né, quem vê uma festa dessa, acha que é só aquilo ali que está acontecendo no momento, não tem noção do que acontece por trás. Não. A pessoa fica...
esse profissional direto que está atuando há quase um ano dentro desse galpão, que a gente chama de barracão, tem um galpão de alegorias, para quem não sabe, para quem não é no Rio, não é do Rio, ou de repente não é envolvido diretamente, a gente tem 2 universos que atuam em paralelo para o desenvolvimento do projeto do desfile. Um é o galpão, que são lá, esses barracões na cidade do samba, que atualmente só servem as escolas de música elite. Ali a gente constrói as alegorias, que são os palcos cênicos, em cima de estrutura de caminhão e de ônibus de transporte público. E, paralelo a isso, lá também se desenvolve as fantasias de comunidade. Então, a gente constrói lá edifícios de 4, 5 pavimentos, em pé direito duplo, e aí a gente tem uma gama de funcionários direto que vai aumentando no decorrer do período, e aí a gente tem de marceneiro a escultor, de escultor a um monte de costureira, modelista, bordadeira, aderecista, e aí lá se faz um conteúdo maior dessa parte visual. Praticamente 90% do espetáculo é feito dentro do galpão. Em paralelo a isso, a gente tem as quadras de ensaio, que a maioria das escolas são no subúrbio do Rio, e na Zona Norte, na Baixada, que é onde a gente desenvolve o processo para a escolha do samba oficial, que é o hino que vai ser cantado nesse espetáculo. E aí a gente tem um processo de apresentação de tema, etapas de avaliação até a chegada final desse concurso de samba, e aí elege o samba principal, e aí, após essa eleição do samba, começa o ensaio. Então, esses 2 polos acontecem de forma paralela para que tudo dê certo. Só que é o único espetáculo no mundo com pessoas que não se conhecem, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas que não se conhecem, que se vão ver pela primeira vez todos juntos numa noite só, fantasiadas com um carro que não foi testado antes, porque a primeira vez que vai passar ali é aquela hora que testado parado, né, dentro do galpão. Aí tudo vai funcionar ao mesmo tempo, é ali na hora, e aí isso é um enlouquecedor. Então, para essa pessoa que está diretamente ligada há um ano nesse projeto todo que está sendo desenvolvido, a hora do desfile, que está todo mundo, a princípio, comemorando, cantando, curtindo, né? Esse profissional que está trabalhando lá dentro está pedindo para acabar. Já está cansado de trabalhar tanto e rezando para que tudo dê certo. Depois que passa a escola inteira que fechou lá o portão de fim de desfile, aí a gente... Aí é quando começa a curtir. A gente começa a comemorar. Aí vamos beber uma água com calma e foi tudo entregue. E isso é muito legal, porque é um espetáculo efêmero que a cada ano se transforma. E precisa também ter o mesmo discurso do cenário da cidade, do país, das nossas condições. Então, acaba refletindo muito todas essas questões financeiras que o país vivencia, acaba refletindo no desfile de escola de samba. É mais do que o oba-oba de samba. É mais questão de um rito de cultura mesmo. É a nossa identidade, a identidade da cidade do Rio de Janeiro, tal qual o futebol, a gente é conhecido no mundo inteiro. Sim, exatamente. E assim, e agora indo para o lado mais acadêmico. Agora eu quero entender de você o que assim, eu vejo que eu já te conheço já há um tempo, mas só de conversar com você, qualquer pessoa percebe que o carnaval tá na sua veia. É algo que você fala, o seu olho começa a brilhar e chega a ser assim, interessante eu ouvir isso com você falando. E assim, e você também tem esse trabalho acadêmico. E eu queria entender o que você consegue aplicar dentro da sala de aula, ou com seus alunos, ou em trabalhos, que você consegue tirar isso da sua experiência de carnaval, da sua experiência como arquiteto, engenheiro, porque assim,
uma das coisas que eu fico muito interessado, e que eu acho muito, muito bacana, é quando a pessoa ela consegue ter vários tipos de negócios, vamos colocar assim, ela consegue estar em diversos nichos, e ela consegue fazer tudo funcionar. Ela consegue trazer de A para B, de B para C, de C para A. E assim, então, justamente por não ser fácil, que é o interessante. Então, assim, como que isso influencia para vocês dentro de sala de aula? O que isso interfere, a questão da criatividade que você traz dentro da sala de aula? Influencia alguma coisa o seu trabalho no carnaval? Como é que funciona isso? Muito. Na verdade, eu enxergo que, independente do cliente, independente de um edifício que eu esteja agora supervisionando a construção, por exemplo, o Shopping Andaraí, é um empreendimento grande, ali onde era antigamente o Clube do América, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Eu supervisiono a parte de projeto. Então, assim, dependente do volume do projeto, né, do empreendimento em si. Do shopping a uma sala de aula, na verdade, a gente percebe que essas questões de inovação são oriundas a todos os universos. Sim. Independente de estar atuando lá na obra, em barracão de escola de samba, em sala de aula, qualquer profissional precisa ser, lógico, dedicado, comprometido, claro, e enxergar que o grande pulo do gato é a inovação. Vai te permitir ter essa resiliência e enxergar que é possível ter uma solução. Sim. Porque senão, lógico, ninguém nunca disse que é fácil, né? Óbvio. Mas é possível. Né? E aí eu trago isso para minha vida pessoal, porque não adianta só ter um discurso e no dia a dia não ser comprometido. Não viver, né, isso, claro. Um exemplo disso foi eu ter conseguido, por exemplo, perder 140 quilos. Os próprios médicos diziam que era um risco muito grande de eu infartar na primeira oportunidade no centro cirúrgico. Mas vamos lá, tem 1% de chance? Eu tenho 1% de chance, então vamos lá, que 1% de chance é possível. Sim, sim. Na edição eu vou pedir para colocarem uma foto sua, o pessoal ver que isso que é real, que assim, sou eu. Dá para fazer. 10 anos, ainda não, né? Nada de um dia para a noite, né? Um processo que você leva para a vida. Então, assim, é transformar mesmo. E eu acho que isso vem muito dessa questão da inovação. Na verdade, eu me questiono, já que nós somos tão criativos, né, principalmente povo carioca, sim, por que nós não somos inovadores? A gente, na verdade, criatividade está lá em cima e empreendedorismo a gente está lá embaixo. Infelizmente, o nosso processo educacional é muito ruim. Sim. Ele se enquadra num modelo pré-estabelecido que agora, finalmente, enxergaram que não é a última palavra. Né? A gente tem aí pessoas, crianças, de repente, se tornando profissionais de sucesso, sem precisar necessariamente passar por todo aquele rito que a minha geração vivenciou. Sim. Eu muito tempo ouvindo que, olha, você tem que ter uma estabilidade financeira, o teu sonho de vida tem que ser uma carteira assinada. Você vai almejar ser um concursado, porque a sua vida está garantida para o céu. Se não, a única outra opção que você tem é se tornar uma carreira militar, porque também vai te dar uma estabilidade. Fora disso, você é um vagabundo. Sim. Eu sou de uma geração que sempre ouviu isso. E foi por água abaixo, está demonstrado que, infelizmente, principalmente em termos de Brasil, não dá para se viver depois de 50 anos de serviço prestado com salário de aposentado. Sim. Né? E você também não pode perder seus 50 anos de vida adulta para quando chegar lá nos 70, você achar que agora eu vou viver, porque eu já sou avô,
já não tenho mais responsabilidades, já sustentei todo mundo, já todo mundo está crescido, agora eu vou viver. Vai ver o quê? Já está morrendo. Não tá aguentando mais fazer nada. Sim. Então, assim, é enxergar que a gente precisa acreditar, é o primeiro pulo. Não deixa ninguém interferir nessas opiniões, porque aí são os bloqueios mentais que vão justamente te questionar se vale a pena. Aí já está limitando a se entregar no projeto ou na possibilidade, mesmo que seja ainda uma série de ideias. Vai. Só ouça se você tiver a oportunidade de estar junto com alguém que de repente conseguiu transformar a vida dela vivenciando algo próximo a você. O caminho fez assim, assim, assado, eu posso ouvi-lo porque ele saiu dessa condição, saiu do A para o ponto B. Aí eu posso ouvi-lo. Para pelo menos eu tirar aqui a minha conclusão e ver qual foi a experiência que ele viveu. Mas não ouvir dica nem conselho de ninguém que não passou por isso. Sim, que experiência a pessoa tem, né, para te dar? É como se eu estivesse dando conselho amoroso de uma pessoa que foi solteira a vida inteira. É verdade. Então, assim, não permita que façam isso contigo. Seria uma segunda dica. Sim. Acredita. Veja que é possível. E agora, vamos voltar lá para aquelas questões que a gente começou inicialmente a conversar. Qual é o seu propósito? O que é aquilo que você faz muito, independente se você está ganhando 100 mil ou R$1? Não importa. Isso é o que você gosta muito de fazer, então se entrega. Se entrega e tenta fazer o seu melhor, porque aí as pessoas vão reconhecer e aí, consequentemente, você vai ser remunerado por isso. Sim. Por outro lado, enxerga o cenário de como o mercado se traduz, veja em que você pode ser útil. Eu acho que eu consigo, gosto muito de fazer isso e eu acho que tem alguém que possa comprar essa ideia ou esse serviço ou esse produto. E começa, mesmo que você não tenha a oportunidade de uma renda tão grande para investir, mesmo que você não tenha ainda tido a oportunidade ou a vida não te deixou você desenvolver tantos anos de estudo assim, vou voltar, isso não é determinante fundamental de sucesso. Sim, é importante, mas não determinante. Sim, não é assim, olha, você fez faculdade, está rico no dia seguinte. Não. Sim, verdade. Então, assim, você, ok, você se especializou numa área, aquilo que você faz, agora continua. Não é dizer que a partir do momento que você já teve muito diploma embaixo do braço, você está estabilizado financeiramente? Nunca. E aí, principalmente nos últimos 12, 13 meses, isso tudo foi por água abaixo. Verdade. Pandemia, o isolamento e essas questões de enxergar que é possível transformar, tudo foi por água abaixo. Ninguém imaginaria que o mundo ia parar, ninguém imaginaria que viveríamos dessa maneira, e ninguém imaginaria que ia durar tanto tempo e até agora não tem certeza de até quando vai ser ainda necessário. Então, o que não dá para morrer. Infelizmente, algumas pessoas surtaram, porque acharam que, meu pai do céu, não tem mais nada para fazer, o que vai ser de mim? Acabou, morri. Eu acho que as pessoas enxergarem melhor fazer uma correlação, é como se você, na verdade, vamos supor, sempre foi uma pessoa normal, e aí você teve uma infelicidade ou não e se tornou deficiente de algum órgão. Sim. Vai sofrer um acidente de veículo e agora você se encontra numa condição de cadeirante. Eu morri porque não sirvo para mais nada. Não, eu acho que os próprios para-atletas são exemplo disso. Muitos deles eram pessoas normais. Sim. E se transformaram e viraram melhores seres humanos, que se tornaram tão bons e a ponto de estarem competindo com os melhores do mundo. Então, exato. Assim, é possível,
Na verdade, a gente nasce, infelizmente, com um dom de reclamar e acha que está muito longe. Ai, tô cansado. Ai, não dá. Ai, não tem isso. Ai, quando eu tiver condições, eu faço um curso para começar a fazer aquilo. Não, faz agora. A gente pode enxergar que algum benefício existiu com essa transformação em termos profissionais, foi a facilidade de todo mundo se conectar por esse mundo virtual. Sim. Então, não era mais fazer curso, é só você pesquisar no lugar certo, você faz o curso sozinho, no horário que for permitido, através da plataforma que você tiver possibilidade. Sim. Muitas vezes até de graça. Sim. Então, assim, é só procurar. E aí, uma coisa, outra dica que eu dou aí quanto docente. Uma coisa é perder tempo em rede social. Outra coisa é pesquisar aquilo que te leva a algum lugar bacana. Tá? Uma coisa é estudar fonte de pesquisa, entrar em sites que sejam responsáveis, e aí te dar um conteúdo, te deem um conteúdo para você se aprimorar, para você se qualificar, para você melhorar o seu dia a dia, o seu aprendizado, ter oportunidades. Outra coisa é você passar o dia inteiro em rede social olhando fotos. Sim. Não está te agregando nada, né? A não ser que você trabalhe com fotografia e você está analisando foto, mas não é o que a grande maioria das pessoas fazem no dia a dia. Estão lá olhando o que o outro está fazendo. Então, para com isso. É uma autossabotagem, né? Isso é uma autossabotagem. Você tá, o nosso tempo, o que eu costumo falar é o seguinte: o nosso tempo é o único bem que a gente não consegue mudar, a gente não consegue ter mais. Então, é um bem que ele é totalmente limitado. Perdendo. Sim, todo mundo tem igual. É a única coisa que todo mundo tem igual. Todo mundo acorda, vira, né? Quando vira, tem 24 horas no dia, não tem como. A pessoa pode ter quantidade de dinheiro que for, ela não consegue ter mais do que 24 horas no dia. Então, assim, se a gente não souber aproveitar o nosso tempo, a gente está perdendo muito. Até porque, eu costumo falar que quando a gente trabalha, a gente está vendendo duas coisas. A gente está vendendo tempo e a gente está vendendo conhecimento. Então, quando a gente tem muito conhecimento, o nosso tempo ele se torna mais caro. Quando a gente tem pouco conhecimento, o nosso tempo se torna mais barato. Então, é isso que varia. Porque um ganha muito, porque o outro não ganha tanto. Sim. Então, por conta disso. Não faça valer o tempo que você tem, melhorando, ampliando, qualificando o seu conhecimento. Sim, né? sim. Ele é diretamente proporcional a essa relação. Sim, então, assim, enxergar que é possível. Voltando à nossa realidade, nosso cenário de pandemia. Alguns enxergavam que não teriam solução e muitos tiveram o pulo do gato. Enxergaram que algo ou alguém ou alguma coisa se tornaria necessária e lucrativa e transformou. E está aí partido dessas oportunidades. Então, acho que é por aí. A gente precisa empreender. Eu acho que uma outra, aí, culturalmente, o carioca já nasce se virando. Sim. Criança, né, a gente nunca teve nada fácil. Né? Então, a gente sabe lidar com as dificuldades e enxerga, então, que essa dificuldade pode se tornar rentável e isso pode se tornar extremamente lucrativo quando você for melhor que o outro. Que eu não sei fazer nada, sabe sim. Desde uma habilidade manual com alguma coisa, ou um aprendizado em termos de culinária, sei lá, enfim. Pronto. Pensa, equaciona aí essa conta e começa a empreender, não fica esperando. E aí sim, usa as redes sociais para você promover essa qualificação. Para você mostrar o que você sabe fazer, quais são as suas oportunidades. Isso também é um recurso que não despende muito investimento, a não ser que você seja um profissional da área, mas mesmo assim. Só você informar que está oferecendo aquele serviço ou aquele produto, muitas pessoas já vão se interessar
E isso, pronto. Depois que você deu o pontapé inicial, isso decola. Eu tenho um exemplo de um outro aluno de inovação e criatividade de experiência. Ele teve, comentando ano passado, que alguns anos atrás ele teve a oportunidade de levar o filho pequeno, acho que aos 5 anos, para conhecer a Disney. Legal. Da esposa, e aí ele, umas férias, para ele foi um sonho que ele conseguiu atingir aos 30 anos, né? E aí, mas que o filho dele já estava tendo a oportunidade de ir aos 5. Sim. Né? E a gente começa a fazer uma análise. Aí ele falando assim, mas meu filho foi, mas nem lembra direito, né? A gente tinha muitas fotos dele lá participando das coisas, mas ele mesmo não sei até quanto de memória ele tem disso. E isso passou, né? Aí, acho que já tem pelo menos 5 anos da viagem, 5 ou 7, alguma coisa por aí. Aí o Felipe perguntou, pai, com 15 anos eu quero voltar na Disney. Eu acho que agora com 15 anos a gente vai, vamos juntos. Eu acho que eu vou aproveitar. Não. Eu falei assim, filho, vamos ver se daqui a 3 anos a gente consegue, porque não é uma viagem barata, a gente pode se planejar. Lembrando que isso foi há 2 anos atrás. Ainda não tinha mais esse problema todo que surgiu aí, inesperado. Mas vamos pensar nisso, vou conversar com sua mãe, a gente agora tem uma irmãzinha, você tem uma irmãzinha, tem uma outra menina, a gente precisa levar também a tua irmã junto. Vamos pensar nessa logística de pelo menos conseguir lá 10 dias para estar presente. Ele falou assim, pai, mas quanto é a viagem? É X reais. E se eu posso pagar a minha viagem? Posso comprar um dinheirinho? Pode. Aí, ele pediu de presente um cofrinho. A história é real, verídica, de uma pessoa que a gente pode até servir depois de exemplo para estar num podcast. Sim, claro. Bom, resumindo, o garoto do nada resolveu criar, eu acho que frango. Não, frango, ou galo, alguma coisa de ave. E aí ele descobriu no universo de ave, na verdade, pinto. Ele descobriu que existem variados, né, tipos de pinto. E descobriu que tem um lá que, na verdade, ele só precisa fornecer para granjas. Ele começou a criar isso em casa, num quintal de casa. Resumindo, nesses 6 meses que o garoto estava nessa função, o garoto tem 12, 13 anos. Ele tinha conseguido R$ 1.000 e poucos. Caramba. Com venda de pinto, assim. Então é pensar que tudo é possível, gente. Só precisa ter, na verdade, iniciativa, controle, organização e um pouco de planejamento. Você abre uma rede social, vê uma criança com não sei quantos milhares, milhões de seguidores e você está reclamando que na vida não te dá oportunidade. Eu acho que a gente precisa, na verdade, enxergar que a cada dia é uma oportunidade nova. Se você, voltando à história aí do tempo e dinheiro, se você deixou passar mais um dia, é menos um dia de oportunidade que você deixou correr frouxo. E não dá para perder mais tempo, é para ontem. Então, assim, todas as pessoas, eu tenho um tempo de vida, você vai ter. Eu me despeço de você muito antes da sua vida adulta, mas deixar esse legado, que a gente precisa ter isso. Porque se fosse reclamar, e se fosse brigar e discutir resultado financeiro, eu ensinava todos os alunos na sala de aula a brigar, discutir e bater boca. Não ficar rico, vamos. E aí, acho que sei lá, no início da quarta ou da quinta aula, eu tenho também uma outra fonte de referência e a gente usa, acho que você lembra, a gente usa inclusive como prova, né, de avaliação, que é a filosofia do sucesso. Sim. Eu queria deixar para quem nunca ouviu e nunca teve oportunidade,
Será que eu não lembro? Vamos lá, não posso esquecer não. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos no mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um azarado, um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, antes de obter a vitória, deve dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos mais fortes, nem mais espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Então é isso. Você precisa primeiro acreditar em você, não deixe se influenciar por pessoas que não vivenciaram e não têm o seu histórico de vida. E vai, se joga e vai. A oportunidade é muito pouca. E para você ter esse pulo do gato, para mudar a sua realidade, eu não quero morar mais nesta casa, eu não aguento mais minha família, eu não aguento mais este bairro, esta rua, esse município. Então você precisa empreender, que é a única maneira legal de você mudar a sua realidade. Exato. Oriundo de alguma coisa mágica, que você joga numa Mega Sena, fique milionário. Mas aí, assim, a probabilidade é 1 em 1 trilhão. A chance é muito baixa para isso. Sim, então, assim, quer mudar a sua realidade, quer viver novas possibilidades, quer estar naquele lugar que você viu que alguém foi, quer usufruir, ter oportunidade, conhecer novos lugares, vai. E aí você vai ver, mas eu não tenho dinheiro, eu queria conhecer o mundo. Tem gente que viaja com muito pouco dinheiro, bota a mochila nas costas e vai. Eu acho que é uma só. A gente precisa enxergar aonde quer chegar. Um outro modelo de aula que a gente utiliza também era aquela aula enxerga, mas não vê. Todos nós, né? Por mais que alguns tenham algum recurso igual a mim, um óculos, mas todos nós temos a nossa visão. Sim. O pior é ter visão e não enxergar. Nessa metáfora, é não saber onde quer estar, onde quer atingir, qual é a sua meta, qual é o seu foco, qual é a direção para estar lá. Senão você fica batendo cabeça para tudo quanto é lado e nada resolve. E aí a gente brinca até em sala, né? Brincava em sala de aula de vendar todo mundo. Sim. E você ficar. E aí a gente trabalha com planejamento, controle, confiança, equipe, e a palavra que é mais utilizada hoje em dia que é empatia. Vai se colocar no lugar do outro e dar um jeito de acreditar que é possível. Sim. Então, tudo são, na verdade, aprendizados para a vida, um legado que a gente tem que ter muito próximo. Né? E aí, praticar todos os dias para a gente chegar a outra realidade. Você é um exemplo, né, de um aluno de uma turma que tinha um universo de 50, que já sobressaiu numa área e está aqui agora me entrevistando. Sei lá quantos daquele que eu falei as mesmas questões para você, Sim, que não conseguiram enxergar as oportunidades. E pior, alguns daqueles, não a grande maioria, graças ao bom Deus, sim. que daí iam reclamar. Que uma parcela pequena não dá para a gente também agradar a todos. Então, deveria, como teve alguns, falar assim: eu não enxergo para que essa aula serve. A preocupação aqui é passar na prova de física. Não é? Eu aqui nessa aula e ele me bota vendado, ele manda eu imitar um galo, ele fala fazer isso, daqui a pouco tem competição de paraquedas, de foguete, não sei o quê. Na verdade, eu estou trabalhando objetivos e desafios. Sim, com certeza. É aquilo, né? Porque nem sempre a vida vai dar o que a gente quer. Não, então, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Você não vai trabalhar com quem você ama. Quem você ama, você escolhe para estar na sua casa. Mesmo que você tenha a oportunidade de trabalhar com quem você ama, vamos supor que você tem uma empresa muito grande de família, ninguém diz que é fácil. Pelo contrário. Né?
E aí você consegue, quando você trabalha com aquele que é o seu amiguinho, você consegue ter um distanciamento e Sim. cobrar mais. Quando você é muito próximo, muito amigo, muito íntimo, você ainda fica com receio de cobrar, de chegar ao limite, até Exato. direcionar, supervisionar, cobrar mais. Então, Uhum. assim, você vai ter que dar um jeito de trabalhar com pessoas. Esse é o pior problema. Gerir ser humano. Porque planejamento de controle financeiro a gente consegue fazer, mas tem uma série de imprevistos que a gente depende de outros. Uhum. Trabalha, né, fornecendo produto ou serviço que nem todos têm a própria pessoa como solucionador de todas as etapas. Você vai precisar de alguém, você vai precisar de repente, de um investimento, você vai precisar de algum material, você vai precisar de alguma coisa que depende de outro. Aí, pronto. Consequentemente, você tem que enxergar uma solução. Aí vamos fazer uma analogia de novo com o sinal de trânsito. Vermelho é que deu ruim, para. Sinal amarelo está sinalizando que tem uma coisa errada ali. Sim. E aí verde vai em frente, está dando certo. E mesmo assim, mesmo dando certo, você precisa olhar o universo, olhar os concorrentes, olhar as possibilidades. Então, na verdade, mesmo que você não seja bom vendedor, você precisa saber vender a sua ideia, o seu propósito ou a sua missão. Sim. Mesmo que você tenha dificuldade, pode delegar alguém para fazer isso. Mas se não pode, é você perder a oportunidade. Sim. Você falou sobre... Elas são tão poucas. Né? O universo do mercado de trabalho é injusto. Se você, de repente, teve uma oportunidade, não saiu a contento, não foi daquele jeito que você imaginou e você foi dispensado, você já é um profissional frustrado. Sim. Dependendo desse nível de problema que houve, dessa dispensa, você não vai conseguir mais determinado variação de tempo atuar de novo. Então isso tudo vai fazendo, né, acarretando consequências muito ruins. Então se você tem, a gente já tem poucas oportunidades, a oportunidade surgiu, mesmo que você não se sinta seguro, vai assim mesmo, vai com medo, mas vai. Né? Importante é ir. Isso. E aí depois analisa, volta lá para o sinal de trânsito, vê o que você precisa para atuar naquela função, ou apresentar aquela proposta, ou solucionar aquele problema, ou fazer aquele serviço. Alguém me contratou para isso, eu nunca fiz isso. Pô, mas eu acho que eu consigo dar conta. Ok, estou falando uma coisa, pelo menos você tenha, né, algum noção, né? Sim. E aí você se resguarda, tendo oportunidade de enxergar essa solução. Ou procura alguém para te dar uma consultoria, ou procura parceiro, ou procura formas de ter contatos mais próximos, enfim. Aí você vai solucionar. Mas você não deu um não antes. Porque se você falar assim, obrigado, não estou ainda apto a isso, você vai falar assim, tudo bem, você pelo menos foi honesto. Muito obrigado. Pode ser que quando você esteja apto, eu te procure de novo. Que a gente sabe que é uma grande mentira, né? Sim. Então, aí foi. Então, assim, enxergar que cada vez mais que a vida determina poucas oportunidades, então se agarre de corpo e alma e coração, e mesmo que seja aparentemente muito difícil, analisa, pensa, raciocina e executa. A gente precisa cada vez mais de um profissional que seja proativo. Ele olhe o cenário por completo, pense, analise e dê uma solução. Para você se tornar um líder. A não ser que você, infelizmente, satisfaça em ter liderado. Só mais um, né? Só mais um. Aí você vai ter aquela vidinha, não reclama, mas e reza
para que nada saia do controle. Porque se você é esse mediano, se você é esse quase medíocre, você está muito propenso a ser substituído muito rápido. Sim. A gente tem um site que é o profissãodofuturo.com. Eu vou confirmar aí e te envio o link. Tá, aí eu peço para colocar na edição aqui. Sim. E aí, esse site, na verdade, foi desenvolvido pela Casa Criativa da Firjan. É comprovado que das grandes profissões daqui a 20 anos, pelo menos 50 vão acabar. Sim, e as mais famosas vão se readequar às necessidades. E aí é bacana que você tem um quiz que qualquer um pode acessar, vai respondendo lá uma série de perguntas em termos de qualificações e competências e habilidades profissionais, e no final vai dizer se a tua profissão vai existir, se não vai, se você vai ter que começar a pensar em compartilhar conhecimento para poder transformar para uma outra área. E assim vai, porque cada vez mais que a ciência e a tecnologia for implementada, menos vai ter trabalho repetitivo feito pelo homem. Sim. Então pensa naquilo que você possa ser bom para essa máquina te substituir. Sim. Se você é mediano, se você é satisfeito com a sua zona de conforto, você é o primeiro a ser dispensado. Sim, e assim, você falou uma coisa agora que é bem interessante, que é sobre trabalho repetitivo. E assim, a base da Plegion é isso, né? Nosso sistema é um sistema que faz pesquisa de similaridade. Então, para ver se existe plágio ou alguma coisa do tipo em trabalhos e tudo mais. E uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, assim, principalmente em trabalhos de conclusão de curso, mas eu vou fazer um trabalho e dentro desse trabalho que eu vou fazer eu não consigo pensar em algo que seja meu. Eu só consigo ver as coisas das outras pessoas, eu só consigo ver, eu pesquiso e o que eu vou falar é o que a pessoa já falou. E assim, e a pessoa acaba ficando presa naquilo, a cometer um plágio, porque muita gente hoje não consegue pensar. Eu acho que assim, a população ela acabou se tornando muito preguiçosa. Não é nem que as pessoas não consigam pensar, elas têm preguiça de pensar, que é o pior. Então assim, eu queria saber de você duas coisas. A primeira, se você já passou na sua carreira docente por algo parecido com isso, de algum aluno que cometeu algum tipo de plágio ou que teve dificuldade de fazer algum tipo de trabalho por não conseguir pensar naquilo que ele estava fazendo, e outra, se você, ou não só você, ou se as pessoas que trabalham com você, ou a instituição que você trabalha, se tem alguma coisa voltada para isso. Porque, como eu falei, a gente está falando de criatividade como base. Então, assim, eu acredito que a criatividade ela é algo que ajuda muito, né, nessa questão da pessoa conseguir desenvolver algo sem precisar ficar ali presa ao que outra pessoa já fez. Então, assim, existe isso, você já passou por isso, tem alguma experiência que você possa contar pra gente? Porque muita gente me pergunta isso e eu vejo muita gente mesmo falando que fica travado nessa hora de fazer um trabalho. Minha mente não funciona. Sim, na verdade é um processo final, né, de comprovação de profissão. Sim. E aí tem essa responsabilidade, né? E muitos se sentem seguros, né? Então, assim, vamos desenvolver as etapas. Acho que precisa ter lá na Veiga de Almeida, eu leciono TCC 1 e 2. Uhum. Aí,
na engenharia. Então, primeiro, você tem que confiar no seu docente, que é o teu orientador, né? Segundo, a gente precisa enxergar em que área, qual linha de pesquisa, primeiro, que área de atuação do mercado de trabalho ele quer estar inserido. Se ele, mesmo que ainda não tenha tido oportunidade. Uma coisa, professor, eu sei, meu estágio é nisso, mas eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de trabalhar nessa área ainda, mas não tive essa experiência. Sim. Usa o seu trabalho de conclusão de curso justamente para isso, para você se especializar naquele assunto que você vai ter que analisar, pesquisar e desdobrar em cima dele quase que um ano inteiro, pelo menos. E aí, a gente, é óbvio que a gente tem aí o plágio, que é um recurso que a gente utiliza para que esse trabalho não seja reprovado, né? Isso é notório, é uma preocupação. Sim. E a gente sabe como direcionar o aluno, né, para que ele não caia nessa armadilha. Que, na verdade, ele fica preocupado com um conteúdo que ele tem que apresentar, e aí, por conta desse conteúdo que ele tem que apresentar, ele acaba fazendo uso de um variado tipo de pesquisa. E aí vai coletando essas informações de inúmeros lugares. Sim. Pronto, é o suficiente para ele ter uma quantidade suficiente de plágio, mesmo que seja citação. Então, sim, não dá para ser assim, né? Então, assim, na verdade, o curso da engenharia, a gente lá na coordenação, a gente acaba privilegiando muito artigo técnico e científico, que é diferente de monografia. Monografia já tende a ter um conteúdo maior e você ter uma quantidade maior de pesquisa. E, consequentemente, pode te levar a um deslize nessas pesquisas, nesse trabalho, no desenvolvimento desse trabalho, e aí você ter lá uma série de informações de outros que vão te dar um nível de plágio acima dos 3% permitidos. Então, quando se trata de artigo técnico-científico, nós vamos seguir um caminho diferenciado. Na verdade, a gente vai procurar uma revista que seja de um nível bacana, que possa já pegar esse estudo e tornar um artigo publicado que vai, inclusive, credenciá-lo a uma possível especialização ou mestrado. Ele já publicou um trabalho. Sim. E aí, isso, dependendo da área de pesquisa, né, a gente vai entrar lá no CNPq e perceber em qual área da engenharia ele vai estar atuando. E aí, consequentemente, o próximo passo é a gente desenvolver aquelas etapas, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, para depois chegar aos objetivos específicos gerais, desenvolver todo o trabalho de conclusão de curso. Mas como é um artigo, e aí dependendo da área, eu estou falando no caso de uma área de Sim, engenharia que é científica, a gente trabalha muito mais com relatórios, com laudos técnicos, e aí são específicos para aquele trabalho que ele está atuando. E aí é muito difícil, mais que tenha alguma coisa parecida, ele vai fazer para aquele trabalho que é dele. Então não vai correr o risco, por mais que ele tenha uma citação de algum modelo que foi feito, ele não vai conseguir, mesmo que queira, copiar do outro. Porque as informações daquele conteúdo são completamente diferenciadas. É como se ele estivesse num canteiro de obra, fazendo para mim quase que relatórios de obras semanais e me apresentar esse relatório como trabalho final. Por mais que existam inúmeros relatórios de obra, ele vai ter que ter o conteúdo dessa obra que ele está inserindo. As informações são coletadas de lá e ele vai ter esse experimento retirado do próprio canteiro que ele está atuando. Sim, é como se fosse uma coisa personalizada, né? Sim, coisa personalizada. E aí não precisa ser necessariamente canteiro de obra, pode ser uma reforma, pode ser um manual. A gente, como eu
atuo nessa área de meio ambiente, por exemplo, eu gosto muito de poder deixar uma porta aberta para ele continuar esse aprendizado. Vamos supor que ele queira trabalhar com concreto, ou queira trabalhar com obra, né, média ou pequenas reformas. É o suficiente para ele ter um trabalho de conclusão. Ele pode pegar, por exemplo, aquelas inúmeras patologias daquele objeto de estudo, apresentar o prognóstico, o diagnóstico e o tratamento. Fiz uma reforma, aconteceu isso, dessas etapas todas eu estou mostrando que era assim, o processo é esse, aconteceu isso e o tratamento é esse. Pronto, já é um trabalho de conclusão de curso. Já está entregue. Não precisa necessariamente mudar todo o país num trabalho de conclusão. Ele, na verdade, precisa ter um trabalho quase que pessoal, mostrando aonde ele quer ter aquela aplicabilidade daquele conhecimento. Aí, isso aí abriu um vasto leque de oportunidades que, de repente, ele tinha aquele receio, aquela insegurança quando ele começou a fazer, porque ele estava olhando trabalhos alheios. Trabalhar nele é só para ele ter um modelo de formato para desenvolver, que aí a gente vai ensiná-lo a ele no processo. Na verdade, o conteúdo que é esse objeto de estudo tem que vir dele. Então, a gente já parte do contrário. Eu sou um daqueles que perguntam aonde você quer estar, ou em que você quer estar, onde você quer atuar, e para que esse trabalho de conclusão de curso vai te servir no pós-vida de discente, como profissional qualificado. Para que você vai estudar isso? Eu tive a oportunidade disso. Então tá, eu quero atuar nisso, eu quero atuar nisso, eu quero atuar... Não, nunca tive a oportunidade, mas eu quero me dedicar a isso, porque eu gosto muito. Então tá bom, vamos atuar nessa área, vamos pesquisar nessa área para ter algum conhecimento que você tenha, para quando você estiver formado, você aplicar isso no teu dia a dia, no mercado de trabalho, no teu cotidiano. Perfeito. E assim, eu acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo e também vai escutar esse podcast, né? Eles vão ser pessoas que vão estar esse momento de conclusão de curso, esse momento de pesquisas. E assim, se você pudesse dar para essas pessoas três dicas de como ela pode desenvolver uma ideia para criar esse trabalho de uma forma autêntica, o que ela pode fazer, porque é aquilo. Eu aprendi que a criatividade ela não é alguma coisa que simplesmente nasce com a gente, é uma coisa que a gente desenvolve. Sim. Então, partindo desse princípio, o que a pessoa precisa fazer? 3 dicas. Por exemplo, eu mesmo, quando eu estou com algum bloqueio criativo por alguma coisa, eu tento sempre fazer alguma coisa diferente do meu cotidiano. Então, tem uma coisa que eu não gosto muito, que é de correr, mas eu tô com muito bloqueio criativo, eu boto um tênis e vou. Sim, qualquer atividade. Na verdade, neurociência, né? Na verdade, assim, enxergar que o cérebro todo funciona. Não tem só assim, eu só uso 10% do meu cérebro. Sim. Não. Você tem um cérebro que é milhares de vezes mais potente do que na sua calculadora, por exemplo, né? Tem gente que não consegue fazer prova, não consegue fazer conta, achando que não sei fazer mais essa conta porque a calculadora parou. Ou seja, o cérebro está aí. Então, assim, né? Enxergar que é possível. E aí, para você perceber nessas questões de trabalho de conclusão de curso, primeiro, aonde ou em que área das linhas de pesquisa da sua graduação você quer estar inserido. Toda graduação tem as linhas de pesquisa do CNPq e você tem lá o teu objetivo. Eu quero estar agindo nessa área com isso, esse conhecimento, isso. Quero me dedicar para esse perfil de segmento de público ou de mercado. Ok. Então, assim, enxergar onde você quer estar seria a primeira dica.
São Segundo, 22 horas. esse trabalho de conclusão de curso. Você perceber que cada vez mais o mercado de trabalho necessita de qualificação. Realmente você corresponde àquilo, tem aquele conhecimento, já é muito provável o teu sucesso. Sim. Tá? Por quê? Estou falando aí no caso da área da engenharia, a gente tem muita gente que acha que sabe e não é isso tudo. Então, assim, infelizmente, a mão de obra está muito ruim, né? Ela está desqualificada. Então, se você já é um pouquinho melhor que isso, você sobressai os demais. E aí enxergar que, na verdade, o trabalho de conclusão de curso é a tua porta para você caminhar depois de formado, né? E acaba sendo uma incoerência. Você passa lá 5, 6 anos, sei lá quantos anos, 4, 5, 6 anos estudando para se tornar profissional. Aí você consegue estar aprovado, e aí você é profissional com uma certificação, numa carteira, um documento comprovando, e aí você é desempregado. Você vai atuar com mais das dificuldades que o mercado apresenta. Então, assim, aí vou me apresentar como um exemplo. Você citou anteriormente. Abre as oportunidades de negócio. Tem um leque vasto de pelo menos 10 opções de rendimento. Porque se alguma coisa acontecer ruim em 1, 2, 3, você tem outros 7 para você se manter. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. Mas se você, por exemplo, quer trabalhar com reforma, tenta abrir o máximo possível, ou se dedica a uma obra só, ou tenta abrir pequenas reformas que te deem oportunidade. Porque se você ficar esperando só uma oportunidade acontecer, e aquilo não vier acontecer, já está aí com um mínimo um problema grande para resolver. Sim. E enxerga que tem solução. Tudo tem solução. Eu acho que a criatividade e a inovação é para isso. E aí, uma palavra que eu quero deixar também aí de reflexão nesse momento é inovação sistemática. O que é isso? Não é só no mercado de trabalho. É no seu dia a dia, é no seu comportamento, é na sua ética com os outros profissionais. Tudo isso tem que discursar da mesma maneira para que as coisas deem certo. E agradece, para de reclamar, para de estar cansado, enxerga que tem que ser a zona de conforto. Você falou que corre. Não, eu corro da corrida. Sim, quando precisa, você corre. Isso. E aí, na verdade, você precisa exercitar seu cérebro. Sim. Existe, inclusive, a neurociência prega que a gente precisa, na verdade, para sair da zona de conforto, exercitar coisas simples do dia a dia, que já são suficientes para a gente começar o processo de mudança. Sei lá, tenta usar o relógio no outro braço, se você usa relógio, que é alguma coisa também que escova o dente de uma outra maneira, toma banho em outro horário, enfim, são situações simples do dia a dia que você vai percebendo que é possível transformar. Sim, você força sua mente a pensar diferente, né? Sim, que já é o suficiente para você começar a olhar de outra maneira. Porque se você for daquele sistemático que repete sempre um ritual todos os dias, você muito provavelmente vai ser um cara sofrido. Sim, você acaba gerando todo dia os mesmos resultados, né? Porque se você faz todos os dias as mesmas coisas, o próprio Einstein falava, né? Que conceito de loucura é a pessoa repetir o mesmo ato e querer um resultado diferente. E, infelizmente, muita da parcela da população é assim.
vão sempre aos mesmos lugares, comem sempre as mesmas coisas, Sim. lugar, fazem um caminho, parece que assim acorda 6 da manhã, aí bota 6 da manhã tem que fazer isso, 6h20 tem que fazer aquilo, 6h45 tem que fazer não sei o quê, 7 horas não sei o quê, 7h30 tem que estar no ponto, para estar 9 horas não sei o quê. Precisa ser planejado, ok. Você não precisa repetir todo dia as coisas. Sim, Você sim. pode tentar, você deve tentar. Né? É diferente. Para Sim. mudar a sua realidade. Como é que você quer reclamar que está insatisfeito se você faz sempre as mesmas coisas? É verdade, é verdade. Então é assim, eu acho que faz muito sentido, até porque eu tô na área da criação, então eu constantemente me pego assim com esse bloqueio criativo, porque você também é da área da criação, e a gente que tem que estar sempre criando, a gente percebe que chega um momento que a gente sente uma barreira em criar. Isso é engraçado, porque tem gente que não é dessa área, não cria, então não consegue identificar essa barreira. Então a gente vai criando, vai pensando, a gente exercita tanto a nossa mente, chega uma hora que ela dá uma travada. É normal. Aí é melhor se afastar. Sim. Aí você faz alguma coisa diferente, você vai tipo, para o mesmo lugar que você está acostumado, por um outro caminho. Se você todo dia, como você falou, está acostumado a almoçar, eu trabalho perto de um shopping, todo dia eu almoço no mesmo restaurante, como a mesma comida. Experimenta um dia você sair, hoje eu vou comer uma coisa diferente, ou então hoje eu não vou comer aqui, hoje eu vou comer em outro lugar. E com certeza essas mudanças, por mais que singelas, elas vão ter de fato uma mudança muito grande na sua forma de pensar, vai ter uma mudança no seu dia a dia, e é aquilo, o que você faz no seu dia a dia influencia totalmente no resultado de como vai ser a sua vida, porque você todo dia está acostumado a ir para os mesmos lugares, encontrar com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas, dificilmente você vai ter experiências novas, experiências diferentes. Então, a partir do momento que você começa a variar o que você faz, então você está sempre tipo, todo dia às 14 horas eu termino de almoçar e converso meia hora com meu amigo. Então você acaba não tendo coisas novas. Você vai saber do dia a dia do seu amigo, ele vai saber do seu dia a dia e acabou. Agora, se você pega essas 14 horas, você, eu vou parar numa praça de alimentação, vou conversar com alguém que eu nunca vi na vida e vou ver o que acontece. Isso, assim, é incrível. Eu faz o quê? Acho que tem uns 2 anos. Tem uns 2 anos que eu comecei a utilizar o meu LinkedIn de maneira totalmente ativa. Eu falei assim, eu vou ficar pelo menos em 6 meses usando meu LinkedIn. Todo dia eu vou falar com uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Todo dia eu vou me propor a fazer um network com uma pessoa nova. E assim, esses 6 meses foram incríveis, porque eu tive diversas oportunidades. Só o fato de eu começar a conversar com as pessoas, o fato de eu marcar reuniões, eu às vezes conversava pelo computador, às vezes eu conversava presencialmente, isso foi bem antes da pandemia. Isso foi me gerando coisas assim absurdas que eu fiquei assim, caramba, eu fui convidado para várias coisas. Contato. Sim, isso vai abrindo cada vez mais as oportunidades. Sim, e eu fiquei assim, nossa, e eu tô fazendo uma coisa simples que eu faço todo dia, que é conversar com pessoas. Caramba, e qual é a dificuldade disso? Só que a diferença é que eu tô falando com pessoas que eu nunca tinha falado na minha vida. Sim. E agora... Na verdade, essa frase, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, é uma campanha na Europa que pedia que as pessoas, na verdade, tivessem a oportunidade de fazer, nem que fossem ações pequenas no seu dia a dia para transformar. E o mais difícil era você conhecer uma pessoa nova cada dia, nem que seja para cumprimentar. Isso vai te levar, vai gerar uma nova resposta. E aí, em termos profissionais, a gente pode dizer também que pode se tornar um legado a partir do momento que você for atrás desse perfil de pessoa que você quer estar próximo, ou quer conhecer, ou quer trabalhar, ou que admira. Pronto,
eu almejo muito trabalhar naquela empresa. Então tá bom, como é que vai fazer chegar até lá? Por onde eu entro? Qual é o conhecimento? O que eu preciso ter de habilidade e competência para ter uma oportunidade? Como é que eu faço para ter o contato com essas pessoas? E isso é o momento, né? Então a gente tem a oportunidade de se encontrar no universo virtual, faz valer a pena isso. É mais bacana do que você perder tempo com coisas que vão te trazer, de repente, frustração. Sim, sim. Então, não deu certo e você está lançando uma coisa todos os dias, olhando para a tua parede de casa. Sim, então assim, eu acho que quem estiver ouvindo essa conversa, quem estiver assistindo, porque ela vai estar nas duas plataformas, em áudio e em vídeo, eu deixaria para as pessoas o seguinte, um desafio. Um desafio não longo, um desafio curto, que a pessoa, durante uma semana, ela se dedique pelo menos a tentar se conectar com 3 pessoas diferentes. Não precisa muita coisa. São 7 dias para você falar com 3 pessoas. Então, assim, e ver o que isso vai trazer para você de benefício. Às vezes a pessoa não vai nem te tratar tipo, da forma que você imaginava e tudo mais, mas com certeza isso vai influenciar na sua vida. E eu, assim, depois você que fizer isso, depois você volta no vídeo e comenta lá pra gente saber o que isso influenciou. O Alex, depois eu vou ver se ele tem interesse em deixar algum contato dele, para se alguém quiser falar com ele, pode ficar à vontade. Vai ter os nossos contatos abertas. Eu tenho aí o Instagram, eu tenho LinkedIn, eu tenho Facebook. Sim. Então a gente vai colocar tudo na descrição para a gente ver o impacto que essas ações elas podem causar na vida das pessoas. Porque, como eu falei, tem pessoas que vão assistir e vão escutar esse podcast que elas vão realmente estar precisando dessas dicas que a gente está passando agora. Pessoas que estão passando por um momento de trabalho de conclusão de curso ou algum outro tipo de trabalho, pessoas que estão passando por algum bloqueio e que elas não sabem como lidar com isso. Então, esse é o momento que essas pessoas elas vão escutar, vão assistir e vão ter tipo, um estalo. Caramba, é isso que eu preciso. Então, você que estiver assistindo, que tiver esse estalo, que você tiver esse resultado, depois volta aqui no vídeo para poder falar para a gente o que você achou, o que isso interferiu na sua vida, se foi positivo, se foi negativo, independente do que for. Vem falar para a gente, porque isso vai ser muito importante, tanto para mim quanto para o Alex, para a gente saber que o que a gente está falando está influenciando de fato na vida de alguém. Acho que isso é o principal do que a gente está fazendo aqui. Esse conteúdo é justamente para isso. É um conteúdo onde a gente vem trocar entre a gente, entre eu, a pessoa que está aqui, no caso hoje o Alex, mas isso a gente está fazendo uma troca que não é só para a gente, é para a gente e para vocês. Então a gente precisa saber também do lado de vocês o que vocês estão achando, como está sendo isso para vocês, porque assim, eu e o Alex a gente está aqui, um está falando para o outro. Então, para a gente entender a necessidade de vocês, poder trazer outros conteúdos, a gente vai precisar disso. Já fica um convite também, o Alex. Acredito que daqui 1 ou 2 meses nós vamos começar a fazer os nossos podcasts no formato ao vivo. Então a gente vai fazer o podcast com formato ao vivo, vamos ter a interação do público, então aí sim as pessoas vão poder fazer as perguntas delas ao vivo, a gente vai responder. Acredito até que vai ser um podcast mais extenso por conta disso, porque as pessoas vão estar ali participando junto com a gente. Isso vai nos caminhando por dúvidas, questionamentos. Sim, claro. Vai ter coisas que a gente não vai saber responder, porque a gente não é detentor do conhecimento de tudo, mas o que a gente puder ajudar, com certeza, a gente vai fazer o máximo para poder conseguir chegar a essa resolução. Não estou te pedindo ainda não, tá? Eu estou só passando porque o pessoal vai estar assistindo, está acompanhando e já tem tipo um tempo,
para o pessoal entender que está aberto a participação, que a gente vai responder todo mundo. Quem quiser falar alguma coisa com o Alex vai poder ir nas redes dele direto, então pode falar também no vídeo que a gente passa para ele, vai ficar sempre esse caminho aberto. O Alex vai estar aí sempre com um convite aberto para estar participando com a gente a hora que ele quiser, então fica aí aberto. Tem alguma coisa que você acha assim que é importante nessa área de criatividade que você acha que a gente deixou passar, que a gente possa dar alguma pincelada, algo do tipo? Bom, volte a ser criança. Na verdade, a gente até os 10 anos, a gente não tem esse limitador. E a criança é um bom exemplo disso, né? Ela vai na coragem, ela joga, ela brinca, ela aproveita. E, infelizmente, nesse sistema educacional que a gente vive, vão te enquadrando num modelo de que pode, que não pode, pode, não pode, pode, não pode. Uhum. Não é a maneira mais eficaz de se tornar um profissional. Então, assim, acho que o momento é questionar, a gente precisa compartilhar todos nós nossos conhecimentos. Então, aproveita, pergunta, questiona, critica. Eu acho que a crítica é bom que a gente consegue respeitar e deixar a sua opinião. Sim. E volta a ser criança. Eu acho que não pode deixar essa alma desaparecer, né? Essa pureza, né? E de perceber que tudo é possível, né? Não tá, nada é intransponível, que a gente acredita que está tudo muito longe, tudo tão difícil. Não. Difícil não é impossível. Sim, você falou isso, me lembrou. Eu tenho um grande amigo, o nome dele é Alessandro Chimanski Coutinho, e ele sempre falava uma coisa que tem muito a ver com o que você falou, que é o seguinte: longe é onde a gente não quer ir, e difícil é o que a gente não quer fazer. Então, se você parar para pensar nisso, realmente faz todo sentido, porque imagina uma pessoa que tem o amor da vida dela, que está em outro país, ela vai fazer tudo para poder pegar um avião e ir até lá, independente do tempo que ela tenha para chegar lá. Agora, se o seu vizinho precisa de um favor e você não está afim de fazer esse favor para o seu vizinho, você vai achar alguma dificuldade para ir até lá. Então, assim, isso faz todo sentido para mim, essa frase que ele fala, porque é isso. Então, nesse teor que você está falando de voltar a ser criança, eu acho que a gente tem sim que ter essa essência de acreditar em tudo, de crer que tudo é possível, e que a gente pode correr atrás, que a gente não tem que ter medo. Na verdade, o medo faz parte do processo, a gente precisa ter, mas a gente não é que a gente não tem que ter medo, a gente não pode se prender ao medo, a gente não pode deixar o medo ser maior do que a nossa vontade de fazer. Sim, porque o medo é inerente ao ser humano, é óbvio, Sim. faz parte, mas é facilmente vencido quando você percebe que não era daquele volume todo, daquela dimensão toda que você imaginava. Sim. Assim, acredito que é possível, e aí quanto mais cedo você mantiver esse tipo de pensamento, de postura, né? Einstein dizia que criatividade é a inteligência, né? Se divertindo. Sim. Você vai ter um resultado melhor. Então, assim, é perceber que vai, ousa, arrisca e vai. Vamos. Sim. Sim. É óbvio que se você estiver satisfeito, né, com a mediocridade, ok, mas a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo tenha uma excelência naquilo que se compromete a fazer. Com certeza. E cada vez mais, eu acho que o mundo está se tornando cada vez mais híbrido. Uhum. Né? Nada, vamos voltar lá àquela colocação inicial, nada mais é sólido e robusto e seguro como a gente vivenciou. Sim. Vamos lá,
só para finalizar essa ideia, sobre uma geração que sonhava em ter uma sala, uma mesa de escritório, a gente viu isso muito nos cinemas, que a sua salinha, a sua caneca, seu computador, seu porta-retrato, nada disso. O futuro vai ser uma velocidade de alguma coisa que vai estar conectada com a outra, que eu não sei nem se vai se chamar telefone. Verdade. Mas que pronto, a gente vai resolver tudo com uma facilidade de repente, da própria pele humana. Então, assim, é enxergar que não dá para se fechar a essa mudança. Né? Uma outra referência muito boa para esse tipo de transformação é o próprio desenho animado que a gente vê, que eu utilizava em aula, que eram os Croods, né? Sim. Um desenho que mostra de 2013, mas que mostra o universo da pré-história, mas na verdade é aquele mundo que a gente vive, né? O próprio filme é inspirado na Caverna de Platão. É uma filosofia que, na verdade, a gente olhava pelas sombras. Né? Hoje em dia, a gente pode dizer que nossa sombra é o nosso telefone, é o nosso computador, que já foi a televisão, que já foi o rádio, e que a gente precisa se abrir. Né? Abrir, e aí, fazendo lá a citação ao filme, a gente tinha o pai, que era o gestor, dono da família, que sempre dizia que ele que tinha que sair para caça, ele que tinha que trazer o alimento, tinha que prover todo mundo, e que ninguém podia se afastar daquilo, todo mundo vivia sob as suas asas, até que uma hora que acabou isso tudo, acabou a casa, que era a caverna, todo mundo teve que se virar e mostrar a sua habilidade, e foi se desenvolvendo, apesar desse pai achar que todo mundo tinha que morar junto com ele. Sim. Então é isso. Na verdade, a gente precisa saber que nossos pais existem, né? Então lá a figura dele, que pode nos ajudar sempre, mas a gente vai caminhar. Vai caminhar cada um com o seu passo, com as suas próprias pernas, e perceber que é possível. Sim, com certeza. Assim, eu antes de finalizar, né, da gente fazer as últimas considerações, eu queria perguntar se você teria algum tipo de exercício que você pudesse passar para o pessoal para exercitar essa criatividade, para quem está assistindo, para a pessoa fazer em casa, de repente, fazer no trabalho, que eu acho que seria bacana, além do conteúdo que está sendo lançado aqui, a pessoa ter algo que ela possa de fato fazer. Eu vou fazer isso aqui para exercitar minha criatividade, eu vou fazer isso aqui para conseguir pensar melhor. Eu acho que seria bacana. São exercícios simples. Um desses, atividade física é muito bom para a gente usar as áreas da neurociência como uma mola mestra da criatividade. Mas eu não gosto de malhar. Não necessariamente. Pode ser atividade física. Assim, pode ser caminhada, pode ser jogar bola, pode ser andar de bicicleta, coisas que a gente, na verdade, libere nesses momentos de transpiração. Esse 1% de suor que vai te levar, na verdade, à criatividade, né? Porque a gente... 1% é a ideia que vai te fazer seu passo inicial para os 99%, que é suar, transpirar para chegar ao resultado. Então, a atividade física é muito bom para isso. Comer novos alimentos é um outro fator importante que te aguça a criatividade, novos sabores. E tem coisas que a gente pode achar que é besteira, mas que também funcionam. Por exemplo, tomar banho no escuro. Dentro de casa, apaga a luz do banheiro e toma banho. Inclusive, você reduz aí teu gasto de energia e a conta da conta agradecer.
Então, assim, novas situações. Eu acho que você se permitir ir a novos lugares, conhecer novas pessoas, conversar com outras pessoas e usufruir de outro tipo de alimento, ou nem que seja o feijão com arroz feito de outra maneira, já é o suficiente para te aguçar a criatividade e, consequentemente, vai te dar ideias para possíveis soluções, principalmente nesse momento que a gente precisa implementar o empreendedorismo. Né? Então, assim, enxergar o que eu tenho, ou o que eu sei, ou o que eu seria bom se eu me esforçasse em fazer. Né? Eu nunca fiz. E aí, tentar, né? Praticar. E aí também não desistir. Assim, muitas pessoas, quando iniciam qualquer novo projeto a partir dessa ideia, desistir logo da primeira dificuldade. Ah, viu? Deu tudo errado. Não. O Thomas Edison demorou aí mais de 1000 vezes para chegar ao resultado final aí do filamento da luz. Então, assim, se você acredita que pode se tornar bom naquilo, com uma excelência, e que realmente as pessoas precisam disso, para se tornar criativo é mudar, tentar cada vez mais exercer esse barreira do limite. Isso facilita muito a enxergar novas possibilidades. Bacana. Seja proativo, comece qualquer coisa. Bacana então. Então, assim, eu acho que fica aí de desafio e de dica, né, para o pessoal. Isso, como eu falei, um desafio de 7 dias, você conhecer 3 pessoas. Vou incluir mais algumas tarefas. Vamos lá, vamos lançar o desafio. Então, 7 dias você vai ter que cumprir essas etapas. Sim. Comece, então, criando um brainstorm. Faz uma lista das coisas que você faz no seu dia a dia. Faço isso em todos os âmbitos. Não é só questão profissional, não. Faço isso, pelo menos 10. 10 coisas que você já faz no seu dia a dia. Na segunda tabela, você vai criar uma lista das coisas que você faria bem se tivesse tido a oportunidade. Ou tivesse tido tempo, não importa. Eu acho que eu faria bem isso e aquilo. 10 também. E na terceira tabela, da terceira coluna dessa nossa grade, você coloca a lista das coisas que você acredita que seriam rentáveis. Tenta enxergar as que dão certo nas 3 lacunas juntas. Seriam as opções ideais para você implementar. Coluna 1, o que você gosta de fazer, que já faz parte do seu dia a dia. Coluna do meio, aquilo que você faria bem se tivesse tido a oportunidade. E a terceira coluna é aquilo que seria rentável se você aplicasse. Tenta enxergar o que você já tem de facilitador nessas 3 colunas juntas, que vão te dar o caminho para você começar a ter uma aplicabilidade dessa criatividade. Show. E faça isso em 7 dias. Perfeito. Eu vou pedir pro pessoal do design montar uma coluninha e vou pedir para colocar lá na descrição o link para a pessoa já clicar e já conseguir baixar essa tabela. Que aí eu acho que fica mais fácil para o pessoal, que aí o pessoal consegue acompanhar e preencher isso. Okay. Fica mais fácil. Mais fácil do que isso, gente, é impossível. Já vai dar tudo de mão beijada para vocês pegarem e fazer. Vou pedir para colocar também o nome das 3 pessoas. O nome das 3 pessoas que você vai falar durante esses 7 dias.
e vou pedir para colocar os assuntos que você vai falar com essa pessoa durante esses 7 dias. E aí no final dos 7 dias você pega, analisa isso e fala pra gente o que isso resultou na sua vida. Se teve alguma mudança positiva, se não. A gente quer a sua opinião para entender o que está acontecendo, e eu acho que isso vai ser muito, muito, muito bom para todo mundo que fizer. Então, gente, é aquilo. O que isso pode trazer de negativo na sua vida? Olhando daqui, eu não vejo nada. Mas agora, o que isso pode trazer de positivo são diversas coisas. Então, acho que não tem o porquê de não fazer. Entendeu? Perfeito. Mais alguma coisa, Alex? Não, vamos esperar então aí o resultado do trabalho de casa. Perfeito. Então, gente, é isso. Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora, que assistiram até agora. A gente está muito feliz com isso. Esse foi o Alex Silva. Gente, sigam ele nas redes dele, acompanhem o trabalho dele. Ele tem um trabalho muito legal. Ele sempre está postando os trabalhos que ele está fazendo na parte de arquitetura, na parte de engenharia. Então, para quem tem alguma coisa para esse lado, pode seguir ele, que vocês vão ter bastante coisa lá, bastante conteúdo. Para quem quer essa parte de criação, para quem quer também a parte de carnaval, vocês vão ter todo esse tipo de conteúdo acompanhando o Alex. Então, continuem nos acompanhando, sigam o Alex, não deixem de seguir e deixem aqui... Pode falar, Alex. Suas dúvidas, seus questionamentos. Sim. Qualquer necessidade aí, eu me coloco à disposição para ajudar. E é isso. Eu acho que se você perguntar qual é a minha missão nesse plano, eu acho que é contribuir. Contribuir para ajudar as pessoas. Eu acho que é um legado muito maior que fica. Então é isso. Tem as oportunidades, fico feliz aí e saber que daqui no futuro muito breve, com a minha idade, você vai ser muito melhor que eu. Tomara. É isso. A gente vai e deixar um pouquinho do nosso conhecimento para cada um. Sim, sim. Eu agradeço a você aí pelo seu tempo. Como a gente falou, né? O nosso tempo ele tem um valor imenso, e o seu, então, não posso nem mensurar o quanto que vale esse tempo que a gente está aqui conversando, mas eu acredito que o valor de tudo isso é o que está sendo passado para quem está assistindo, e eu acho que isso é algo que não tem valor, como você falou, esse legado que está sendo deixado. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito agradeço, gratidão, é só agradecer, que pensamento positivo, as coisas dão muito mais certo. Sim, então é isso. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. É isso. Até mais, galera. Tchau, um abração, gente. Valeu, Alex. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.